Você sabe o que realmente aconteceu com Caim após matar Abel? A história de Caim e Abel é uma das mais conhecidas da Bíblia. Todo mundo já ouviu falar do irmão invejoso que cometeu o primeiro assassinato da humanidade. Mas o que aconteceu com Caim depois desse crime terrível? A Bíblia menciona uma marca misteriosa colocada sobre ele e diz que ele fugiu, tornando-se um errante. Mas como ele encontrou uma esposa? Quem eram os habitantes da cidade que ele fundou? E o mais intrigante, quem poderia se vingar dele se, teoricamente, só existiam seus pais na Terra? Muitos acreditam que esses detalhes são contradições bíblicas ou que existem partes ocultas da história. Mas será que isso é verdade? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar os mistérios mais intrigantes sobre o destino de Caim e revelar fatos que muitas pessoas jamais perceberam ao ler a Bíblia. Fique até o final, porque as respostas vão te surpreender. Após assassinar Abel, Caim foi confrontado por Deus, que lhe perguntou: "Onde está Abel, teu irmão?" Essa pergunta não significava que Deus desconhecia o ocorrido. Afinal, ele é onisciente. Na verdade, o livro de Gênesis segue um padrão de investigação divina antes de executar um juízo. Vemos isso quando Deus questiona Adão e Eva antes de expulsá-los do Éden, e quando ele desce para observar a Torre de Babel antes de confundir as línguas. Isso não contradiz a onisciência divina, mas demonstra que o julgamento de Deus sempre ocorre com base na verdade. Além disso, Deus se comunica de maneira compreensível para a humanidade, utilizando linguagem acessível e antropomórfica. Quando Deus perguntou a Caim sobre seu irmão, ele respondeu de forma sarcástica e insensível: "Não sei. Acaso sou eu o guardião do meu irmão?" Essa resposta revela o quão endurecido estava o coração de Caim. Ele não apenas mentiu ao Deus que tudo vê, mas também demonstrou completa indiferença para com o próximo. Aqui vemos um grande problema da natureza humana. O pecado cega, endurece o coração e distancia a pessoa da verdade. Diante da recusa de Caim em confessar e se arrepender, Deus decretou sua sentença. Ele declarou que a terra, que já havia sido amaldiçoada por causa do pecado de Adão, se tornaria ainda mais ingrata para Caim. Ele não conseguiria mais cultivar o solo, perdendo sua habilidade como agricultor. Além disso, Deus o condenou a viver como um fugitivo e errante, sem moradia fixa e sem descanso. Essa condição não apenas o afastava fisicamente de sua terra natal, mas simbolizava sua separação de Deus e do propósito original para o qual o homem foi criado. Diante dessa sentença, Caim não demonstrou remorso pelo que havia feito. Em vez disso, lamentou as consequências para si mesmo, dizendo que sua punição era insuportável. Mas aqui está um detalhe crucial. Caim teve medo de ser morto por alguém. Isso levanta um questionamento natural. De quem Caim temia vingança, se até então só conhecíamos Adão e Eva? Esse é um dos pontos que mais gera dúvidas. O medo de Caim indica que, naquele momento, a população da Terra já era maior do que apenas ele e seus pais. O livro de Gênesis não fornece uma linha do tempo exata sobre os nascimentos e descendentes de Adão e Eva. A Bíblia não se preocupa em registrar todos os detalhes da humanidade, mas foca nos eventos que são essenciais para a história da redenção. Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, mas apenas Caim, Abel e Sete tiveram seus nomes registrados. Com vidas extremamente longas e uma taxa de reprodução elevada, a terra já começava a ser povoada por seus descendentes. Portanto, quando Caim menciona seu medo de ser morto por alguém, isso indica que ele entendia que a população cresceria rapidamente e que seus futuros parentes poderiam querer vingança pela morte de Abel. Em resposta à preocupação de Caim, Deus, em um ato de misericórdia, estabeleceu uma marca sobre ele para impedir que fosse morto. Mas que tipo de marca era essa? A Bíblia não dá detalhes sobre a sua natureza exata. Alguns sugerem que era uma marca física visível, enquanto outros acreditam que era um sinal espiritual ou simbólico. O ponto principal, no entanto, não é como essa marca era, mas o que ela representava: uma proteção divina. Mesmo sendo um homicida, Caim recebeu a graça comum de Deus. A marca foi um sinal de que, apesar do juízo,
Deus ainda preservava sua vida. Por outro lado, essa marca também exibia seu pecado ao mundo. Ela servia como um lembrete público de sua culpa, mostrando que a justiça de Deus não poderia ser evitada. Infelizmente, ao invés de usar essa oportunidade para se arrepender, Caim optou por seguir sua própria jornada longe de Deus. Após receber sua sentença, Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao leste do Éden. Curiosamente, embora tenha sido condenado a ser errante, Caim construiu uma cidade e deu a ela o nome de seu filho, Enoque. Isso pode parecer contraditório, mas na verdade revela muito sobre sua mentalidade. A cidade de Caim representa a tentativa do homem de buscar segurança sem Deus. Em vez de aceitar seu destino e se voltar para o Senhor, ele decidiu construir um lugar de estabilidade própria. Esse detalhe é uma grande lição para nós. O ser humano pode tentar edificar sua vida longe de Deus, mas no final, qualquer estrutura sem ele está fadada ao fracasso. A história de Caim não é apenas sobre um crime antigo. Ela carrega lições valiosas para nós até hoje. São elas: primeiro, o pecado nos afasta de Deus. Caim se tornou um fugitivo, mas a pior consequência foi sua separação do Senhor. Segundo, a justiça de Deus é inevitável. Nenhum pecado passa despercebido aos olhos dele. Terceiro, a misericórdia divina ainda se manifesta. Mesmo após o crime, Deus concedeu a Caim uma proteção, mostrando que sua paciência é imensa. E quarto, a verdadeira paz só existe em Deus. Caim tentou construir uma cidade, mas isso não resolveu sua inquietação. Podemos tentar preencher nossa vida com conquistas, riquezas ou realizações, mas se estivermos longe de Deus, tudo será vazio. A Bíblia nos ensina que somente em Cristo encontramos verdadeira segurança e paz. Ele é aquele que transforma o grito de justiça em um convite à graça. Agora me conta aqui nos comentários. Você já sabia o que aconteceu com Caim depois de matar Abel? Deixe seu like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.